Então, quando vai se sucedendo jogos importantes, decisivos, nos quais o seu goleiro é muito personagem, você olha a imagem e fala, poxa, o goleiro podia ter feito algo melhor para ser até educado e respeitoso com o goleiro do São Paulo. Sinceramente, eu não sei o que eu faria sendo diretor do São Paulo. Você aposta no garoto, você vai buscar um goleiro na Série B. O que você faria, Ana Thaís Matos? Quando se fala em goleiro reserva, Rizek, na época que eu era repórter, né, que eu estava na reportagem, na verdade, no Palmeiras especificamente foi muito uma questão quem queria suceder o Marcos, né, como seria isso até a chegada do Praz e assim sucessivamente. E aí, à época, o Aranha era o goleiro reserva do Palmeiras, né? E todo mundo falava, olha, o goleiro reserva melhora muito o nível do titular. E depois isso aconteceu no Corinthians também, né? Porque o Walter foi reserva do Cássio durante muitos anos e todo mundo falava, é o goleiro para ser titular. Tanto que tomou a titularidade do Cássio, né? E o Cássio passou a se questionar e a rever os próprios conceitos de uma zona muito confortável de não ter um reserva para tomar o lugar do titular, que é o caso do São Paulo. Então, acho que na formação de um elenco, quando você olha ali, né, claro que você não vai ter dois jogadores sempre no mesmo nível, né, o reserva e o titular em todas as posições. Mas o São Paulo demorou muito para arrumar um Volpi, né, um titular absoluto, e que nem é tão absoluto assim, quem diria um reserva. Então, acho que tem uma falha aí também nessa estrutura de montar o elenco do São Paulo, porque não é de hoje as falhas do Volpi, os questionamentos em relação ao Volpi, nem mesmo no melhor momento, quando ele foi considerado um dos melhores do país, ele passava toda essa segurança. Então, acho que nessa formação de elenco aí o São Paulo tem que olhar, conversar, né? Acho que tem um trabalho ali interno importante, porque hoje me parece um goleiro sem confiança, embora seja um bom goleiro. E a confiança vem de respaldo interno e de jogos bem jogados, o que não está acontecendo com o São Paulo, como eu disse, né? Uma das piores defesas agora do Campeonato Brasileiro. Quando começou a temporada 2021, se vocês fossem convidados a sugerir algumas contratações para o elenco do São Paulo, vocês pensariam em contratar um goleiro? Eu sim, Kleber. Eu nunca Sim. confiei muito no Volpi e não entendi o São Paulo pagar o dinheiro que pagou no goleiro. Confesso que eu nunca vi o Volpi merecer o investimento que o São Paulo fez nele. Porque quando ele chegou, ele demorou um pouquinho, né? Ele demorou um pouquinho para pegar, porque assim, eu fiz um programa com o Fernando Praz, e esse que a Ana citou do pós-Marcos, né? Quando ele chegou, ele falou assim, olha, não vem me falar que eu sou o Marcos, não, tá? Eu não vim aqui para substituir o Marcos, porque é difícil. E aí ele foi ganhando moral, tanto é que ele saiu como um grande ídolo do Palmeiras. O São Paulo vive a mesma situação, né? Saiu o Rogério, aí veio o Denis, veio o Jean, veio o Sidão, veio sei lá mais quem, e o Volpi começou a dar a impressão, não do São Paulo ter um goleiro no nível do Rogério, mas ter um goleiro confiável. Talvez eu não pensasse em um outro goleiro. E a avaliação do Lucas Perry tem que ser feita lá dentro, porque eu já ouvi dizer que é grande goleiro, tal, mas não teve essa experiência. Agora, isso é um papo. Hoje, o gerente do banco já ligou para o Volpi e falou assim, Volpi, sua conta está no negativo, senhor. Isso não há dúvida hoje. Agora, como é que ele vai pagar essa conta, se ele vai ter esse apoio interno, se ele vai continuar sendo escalado, aí vai ser uma questão do São Paulo. É que eu imagino assim, no começo eu não pensaria, né, Lédio? Vamos contratar um goleiro que o Volpi não serve. É que assim, a Copa do Brasil do ano passado ficou muito na conta do Volpi, né? O São Paulo jogou melhor do que o Grêmio em Porto Alegre e aí essa bola muito aleatória do Grêmio mudou o confronto, foi 0-0 no jogo da volta. E como o São Paulo vinha bem no Brasileiro, isso talvez não tenha repercutido tanto, mas nunca foi um goleiro, assim, em grandes jogos, principalmente, que me inspirasse confiança. E a eliminação do Palmeiras para o Palmeiras ficou na conta do Pablo, né? Por causa de um gol que ele não fez. Respondendo a pergunta do Kleber, no início do ano, eu não pensei que o São Paulo precisava contratar goleiro. Não pensei mesmo. Porque eu acho ainda o Thiago Volpi um bom goleiro numa fase ruim, entendeu? Eu ainda acho que é um goleiro. Eu acho que o São Paulo tem que ter um segundo goleiro para 2022 para disputar a posição com o Volpi. Eu não me sinto capaz para analisar o Lucas Perry, que eu nunca vi o Lucas Perry pegar num jogo grande. Eu acho que ele pegou contra o 4 de julho, mas aí não é um teste que você consiga formar opinião num jogo daquele tão fácil, que o São Paulo ganhou de 9. Então, eu acho que ele tem que ter um segundo goleiro para pelo menos disputar com o Thiago Volpi. Mas não passou pela minha cabeça que era a obrigação do São Paulo contratar um goleiro para essa temporada. Acho que o Volpi não está bem
E eu acho que o São Paulo precisa de uma sombra, pelo menos uma sombra para o Volpi. Agora não vai contratar isso esse ano. Faltam 6 dias para fechar o calendário. O calendário fecha o mercado dia 24 para contratar uma gambiarra, para dizer que contratou. Eu acho melhor dar força ao Volpi, passar confiança, fazer um trabalho forte com ele mental, para ele voltar a ser o goleiro que pode não ser um goleiro espetacular, mas era um goleiro de confiança, entendeu? Eu acho que o São Paulo tem que fazer nesse momento, entendeu? E pensar em um plano B para 2022, pelo menos uma sombra do Volpi. O problema é que eu acho que nesse instante não vai bastar o São Paulo um plano B. O São Paulo, para contratar um goleiro, vai precisar contratar um goleiro para ser titular. Isaac. A minha dúvida é se valeria a pena assim, um plano de contingência nesse momento. Mas isso... Então, teria que ir na Série B, mas isso, a melhor pessoa para avaliar isso chama-se Muricy Ramalho, né? Que é quem entende do riscado, está lá vendo o dia a dia, e seria a única alternativa hoje. Se um cara como o Muricy, por exemplo, chegar no presidente e falar assim, seu presidente, precisamos ter um plano de emergência ainda para terminar a temporada... E olha, a gente também não está considerando o seguinte, não tem público no estádio hoje. Seria muito difícil para o Volpi, nesse momento, com público no estádio, continuar no gol titular do São Paulo. Fala, Aninha. Não, eu vou fazer um outro exercício. E se o Volpi não estivesse vendo uma fase ruim, mas se lesionasse, qual seria a atitude do São Paulo? Vai confiar no goleiro reserva que já está lá? É isso que eu estou falando. Vai confiar no goleiro reserva que está lá? Então, assim, se o goleiro reserva que está lá hoje, em caso de lesão do Volpi, seria o titular... Eu acho que esse é um exercício que ajuda muito. Eu falo isso também com base no que eu vivi no Palmeiras depois da lesão de cotovelo que teve Fernando Praz. Depois disso, o Palmeiras olhou muito o mercado. Já tinha o Jailson não era o titular assim que o Praz se machucou durante as Olimpíadas da Rio 2016. Era o outro goleiro, Wagner. Depois que o Palmeiras foi mudando e foi reforçando o setor e pensando sempre. O Palmeiras sempre trabalhou com essa base. Você tem um goleiro titular, você tem que ter um reserva que sobe o nível. Mas isso é muito característica de preparador de goleiro e de gerência de clubes, né? No caso, o Muricy Ramalho, né? De administração. Eu faço esse exercício. Se o Volpi hoje se lesionar, o que o São Paulo faria? Ele vai com o Lucas Perry ou ele vai olhar o mercado, uma Série B, um mercado alternativo, olhar algum goleiro reserva que não fez 7 jogos na Série A? Eu acho que tudo isso tem que ser estudado, porque não é só falha, né? Eu acho que quando você pensa o elenco, tem que pensar sim nessa questão de lesão, principalmente no goleiro, que é uma posição muito fundamental ali, depende muito de confiança também.